TV Câmara de Palhoça. Nós estamos aqui hoje numa visita inicialmente provocada e depois a convite da Câmara, com a intenção de apresentar o que a Águas de Palhoça realizou. Muito obrigada. O que a Águas de Palhoça realizou nesses 8 meses em que está aqui em Palhoça, né? Chegamos no dia 1º de dezembro, fruto de uma licitação realizada pelo Poder Público, e chegamos no verão. Tínhamos aí uma previsão de 6 meses de operação assistida e antecipamos essa operação para 45 dias, né? Coincidentes aí com o verão. Então, tivemos um desafio pela frente, apresentamos esse desafio aqui à Câmara, assim que chegamos, logo no mês de janeiro, e agora nós trouxemos aqui alguns dados desses 8 meses de atuação. Em volume de água distribuído, nós entregamos mais de 16 milhões de metros cúbicos de água, consertos de vazamento em cavalete e em ramal, mais de 10 mil, consertos de vazamentos em rede adutora, 908, e implantação de 35 pontos de monitoramento de pressão em tempo real. Esses dados, especialmente no que diz respeito ao abastecimento de água, nos parecem dados bastante significativos. O que nós encontramos aqui em Palhoça é uma oferta de água satisfatória, né? Nós temos aí uma produção de água satisfatória pela Casan, que vende água à Palhoça. Entretanto, essa água chega aqui em Palhoça com uma pressão tal que promove vários incidentes de rompimentos de rede, né? E isso era uma situação dada, já estava no edital que nós encontraríamos essa situação. Hoje a gente trabalha ali com 60, 70 vazamentos por dia. E o que nós fizemos assim que chegamos e encontramos essa situação? A gente sabia que tinha que preparar uma modelagem hidráulica, um estudo da cidade inteira. Não adiantaria trabalhar ali num bairro A, B ou C. A gente precisaria enxergar como é que essa água estava entrando na cidade de Palhoça e chegando às casas dos moradores. Encomendamos um estudo de modelagem hidráulica. Esse é um estudo complexo. Nós estamos numa cidade de um padrão de mais de 220 mil habitantes, né? Uma cidade de padrão também descentralizado. E a encomenda nossa é, assim que se avance com os estudos, nós queremos receber esse estudo para começar a atuar. E foi assim que fizemos, né? O estudo vai ser concluído agora em setembro, mas nós já estamos atuando com base em resultados parciais desses estudos. Aqui nós trouxemos a informação da instalação de uma ETA móvel ainda no verão. Essa ETA para a Praia de Fora foi fundamental para que a gente tivesse um verão mais tranquilo. Também instalamos reservatório móvel, 2 reservatórios, e a finalidade era justamente uma reservação para o abastecimento de água ali em Pinheira e também no bairro Bela Vista. Isso aconteceu e nós tivemos uma resposta satisfatória. Avançamos com revitalizações. Então, quando você chega, a gente precisa... Uma coisa é o que a gente lê no edital, né? Outra coisa é o sistema que a gente encontra para poder atuar. Porque, por mais que o edital traga um detalhamento, é operando o sistema que a gente vai perceber as necessidades. Então, nós fizemos ali revitalizações importantes na ETA Morretes e também na Praia de Fora. E aqui nós não estamos falando somente de pinturas, né? Nós fizemos melhorias em redes e operação, 530 metros ali de substituição de rede imediatos, 1.000 metros de extensão de rede com execução ali em Pinheira, instalação de registro de manobras, 5 registros de descargas, mas o mais importante que trago aqui foi a implantação, em tempo recorde, de 27 quilômetros de redes ali em Pinheira, né? Isso propiciou a possibilidade de atendimento de 2.000 novas ligações, e nós percebemos que, tão logo implementamos a rede, houve uma procura
bastante importante da população aí buscando receber água de qualidade, receber água potável. E o investimento feito ali foi de aproximadamente 5 milhões. Isso já em fevereiro, nós conseguimos fazer essa entrega para o município de Palhoça. Fizemos também instalação de cronograma de descargas na rede de abastecimento, justamente para evitar o que acontecia de recebimento de água suja, muitas vezes. Então, tudo isso foi tratado de modo a fazer uma entrega mais consistente para a população. E passamos à atualização do cadastro do loteamento Jardins, né? Levantamento de campo, medições, etc. Hoje, nós já contratamos uma atualização de cadastro para toda a Palhoça. Esse serviço vai levar mais ou menos uns 6 meses, mas nós vamos contar com um cadastro fidedigno do que existe efetivamente em Palhoça. Instalamos 35 data loggers para monitorar em tempo real as pressões do sistema de abastecimento de água. Fizemos ativação e calibração de macromedidor eletromagnético para controle do volume produzido na ETA Morretes e o cálculo do índice de perdas. Por que isso é importante? Nós recebemos uma informação de perdas no edital, mas era importante que a gente confirmasse que aquelas perdas estabelecidas ali, elas, na realidade, elas existem ou não. As perdas são maiores, as perdas são menores, né? O que posso dizer para os senhores é que nós tínhamos uma referência de perdas de aproximadamente 50%, 45%, 50%, mas já estamos com, já podemos identificar mais de 60% de perdas. Isso é muitíssimo prejudicial a um sistema de abastecimento. Não é incomum no país, tá? Nós temos perdas no país em torno de 50%, 48%, 50%. Mas a gente precisa saber onde precisa atuar para melhorar as condições do abastecimento. Nosso monitoramento operacional, aqui a gente fala um pouco do desenvolvimento dessa modelagem hidráulica, mas o nosso monitoramento operacional hoje, ele é feito através de um centro operacional integrado, regional da EGEA, e logo, logo estará aqui em Palhoça, ali na Tipuana, Rua Tipuana, é onde vai funcionar a nossa sede aqui em Palhoça, ali em frente àquela torre da Celesc, no Madrid, né? Por hora, nós conseguimos avançar com a estação, com um local de atendimento, uma loja de atendimento adequada para atendimento ao consumidor, conseguimos inaugurar essa loja, fazer essa entrega também à Palhoça, e, nesse momento, nós estamos organizando, então, a nossa sede, vai ser uma sede de operação, sede administrativa. A gente conseguiu um imóvel que pudesse comportar tudo, está em reforma, e, logo, logo, gostaríamos muito de recebê-los lá, para mostrar esse centro de operações integradas, que é pura tecnologia, a gente consegue enxergar os sistemas, a gente consegue operar à distância, e é um centro de operações também que agrega bastante em vários outros serviços da concessionária. No que diz respeito a tratamento de esgotos, nós coletamos e tratamos mais de 1,2 milhões de metros cúbicos de esgoto, fizemos limpezas preventivas em estações elevatórias de esgotos em mais de 2.100 e desobstruções de redes coletoras 293. Voltando a falar um pouco sobre as revitalizações, né? Normalmente, quando acontece uma concessão de serviços, a gente encontra esses sistemas. Óbvio que o poder público tem mais dificuldade que o privado de dar todas as manutenções. Não é só implementar o sistema, você precisa de um investimento constante em manutenção. Para além disso, você precisa também de guardar e proteger esses sistemas, né? Nós temos um sistema de ronda que continuamente está protegendo esses sistemas, e toda uma gama de serviços, de poda, de manutenção, de pintura, de impermeabilizações, né? De trocas de guarda-corpo, etc., para que esses sistemas estejam em condições operacionais. Então,
foram revitalizadas a ET Madrid, a ET Terra Nova, a ET Parque das Rosas, Igarati, Nova Palhoça, CEIP e ET Porto das Águas e Alumes. Aqui nós temos um registro de algumas fotos sobre como os sistemas se encontravam quando nós chegamos, em 1º de dezembro, e aqui nós temos as fotos do sistema de Palhoça. É o mesmo sistema. O que nós fizemos está relacionado a intervenções e manutenções, e agora nós estamos trabalhando a qualidade dos efluentes tratados. Nós já conseguimos boa performance na maioria dessas estações, elas estão funcionando adequadamente. Algumas demandavam de estudos e de um licenciamento ou uma atualização dessas licenças. Nós também estamos produzindo isso, temos as contratações das empresas que estão cuidando para que a gente possa, enfim, contar com toda a documentação regular desses sistemas, e todos esses sistemas serão devolvidos ao poder público, óbvio, ao final da concessão, de modo que ele possa operar os sistemas por longa data. Para estar próximo do cliente, nós temos feito atendimentos virtuais e presenciais, mais de 145 mil atendimentos já foram feitos, e a gente já contabiliza mais de 1.500 notícias positivas nas mídias, e estamos também aí nas redes sociais, já contamos com mais de 10 mil seguidores. O atendimento ao cliente tem sido feito através de ligações de WhatsApp, através da própria loja de atendimento, totens de atendimento, agência virtual, site, e-mail no Fale Conosco, canal de ouvidoria, já temos uma ouvidora certificada fazendo os atendimentos de ouvidoria. O atendimento presencial é feito na Coronel Bernardino Machado, e o atendimento presencial também ali no bairro Pinheira. Foi um convênio feito com a prefeitura para estarmos lá nesse prédio, facilitando o atendimento para o cliente. Nossa obrigação contratual é apenas a manutenção do atendimento na rua Coronel Bernardino, né? É o que está previsto no contrato, que nós teríamos uma grande loja de atendimento que fizesse, então, que recebesse o cliente para os atendimentos presenciais. Com relação à responsabilidade social, nós também já conseguimos implementar aqui em Palhoça alguns dos nossos programas, um deles é o De Olho no Óleo. Esse programa, ele promove a recolha do óleo de cozinha já usado e a venda desse óleo, e isso reverte para uma instituição, não é? Sempre uma instituição sem fins lucrativos. A gente vai fazendo um revezamento entre a PAI, entre AMA, etc. Estamos também já com o Afluentes aí funcionando, é um programa de relacionamento com as lideranças comunitárias, mensalmente. Isso pode ser feito através de vídeo e mesclar com o evento presencial, mas nós já começamos com Afluentes aqui em Palhoça. Saúde Nota 10 é um programa que está nas escolas para crianças de 11 anos de idade, em Palhoça. Foi feita uma reunião com o secretário, nós avançamos com o programa, são cartilhas que são entregues, né, com atividades para essas crianças, e ali a gente conta com todo o ciclo hidrológico. Existe um material bastante interessante, envolvente, nós temos palestras promovidas também por professoras contratadas pela própria Águas de Palhoça para essa finalidade. Educação ambiental, temos também um concurso onde tanto as crianças são presenteadas, conforme a classificação, quanto a professora e a escola. Então, é um evento aí que se mostra bastante efetivo nas unidades onde atuamos. Também fazemos parte do movimento ODS, e Palhoça já está como signatária, através de Águas de Palhoça, e trouxemos ali alguns registros da caravana de verão, que aconteceu esse ano, em janeiro, em Guarda do Embaú. Foi um evento ali para tratar
de questões ambientais, mas também de diversão, de entretenimento para as crianças, trazendo aí o nome de Água de Palhoça e um movimento de proteção ambiental das praias. Nesse meio tempo, nós conseguimos um encontro com a educação, para além das reuniões para organizar o Saúde Nota 10, e esse encontro contou com a presença de professoras aqui do município, diretoras. Tivemos a oportunidade de realizar um encontro com lideranças comunitárias e coordenadores do município e, mais recentemente, com as instituições sociais, instituições com e sem fins lucrativos que se interessem por um apoio mútuo no sentido de implementar ações direcionadas à população mais vulnerável, à população que mais precisa. Esses encontros têm sido exitosos para uma aproximação, para que as pessoas entendam como funciona uma concessão de serviço, nossas obrigações aqui dentro do município de Palhoça, as entregas que devemos fazer, a fiscalização que é feita pela Câmara, pelo Ministério Público, pela agência reguladora, pelo SAMAI, pelo verificador independente, pelo poder público contratante, né? E de modo que, até agora, nós conseguimos avançar nesse sentido. Recebemos, mais recentemente, um pedido do prefeito para uma análise ali de implantação de rede em Ponta do Papagaio, Praia do Sonho, Maciambu. Estamos fazendo a análise desse pleito. Vamos precisar de avançar com a ampliação da ETA Pinheira, de 45 para 170 litros por segundo. Estamos trabalhando nessas modelagens também. Estamos nos preparando, já começamos, inclusive, né, Joana, com a troca dos medidores. Vamos trocar aí mais de 9.000 medidores. Os medidores eles têm um prazo de validade estabelecido pela norma e eles precisam ser substituídos, porque eles ficam obsoletos, é uma engrenagem, né? Há necessidade dessa troca, e isso está previsto contratualmente, e nós vamos avançar com essa troca. E estamos nos preparando para Guarda do Embaú. Guarda do Embaú, existe um sistema desenhado com um projeto. Isso já passou pela Justiça, já passou por uma discussão em Guarda do Embaú, e hoje ele está para ser licenciado. Pelo contrato, nós receberíamos esse sistema licenciado e faríamos a implementação. Hoje mesmo nós já tivemos uma reunião com a Prefeitura, no sentido de nós reunirmos força para a gente poder mais rapidamente avançar com as obras de Guarda do Embaú. E, na sequência, para além questão de abastecimento de água que eu falei, há uma previsão no contrato de substituição de aproximadamente 190 quilômetros de redes, né? Essas redes que estavam implementadas no passado, que sofreram tantos vazamentos, são redes que necessitarão de substituição. E nós estamos nos preparando para essas substituições e também para avançar com a implementação das 4 estações de tratamento de esgotos que Palhoça irá receber, 2 na parte norte e 2 na parte sul. Conforme o contrato, essas obras começam daqui 2 anos. 2 anos? Acho que não, Guarda do Embaú já de imediato, mas as 4 grandes estações mais adiante um pouquinho. Eu fico à disposição, então, para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Muito obrigado pela vinda, doutora Reginalva. Eu fui um crítico, muito crítico, da EGEA durante esses meses. Primeiramente, quero dizer que foi um péssimo negócio que a Prefeitura fez. Ora, meu Deus, se eu tenho o domínio total da distribuição de água no meu município, eu tenho domínio total, ela me dava, a Águas de Palhoça, dava para o município de Palhoça, aproximadamente 5 milhões por mês de lucro, sobrava nos caixas. Por que eu vou terceirizar isso? Não entendi até hoje. Evidentemente, a sua empresa é uma empresa privada. Vocês não vieram para Palhoça porque gostam de nós, ou vieram, vamos lá arrumar lá para eles. Não, vocês vieram para cá com o objetivo de ter lucro.
Evidentemente. Até aí tudo bem. Se é uma empresa privada, beleza. Mas eu não vou me estender muito, mas eu quero dizer que, primeiramente, eu fui no atendimento na Praça das Bandeiras, eu fui pessoalmente, eu fiquei revoltado. Fiz um vídeo lá no momento, coloquei nas redes sociais, teve 50 mil visualizações, do péssimo atendimento, impressionantemente o péssimo. Vim nessa tribuna, relatei. Beleza. Há uns 90 dias atrás, eu fiz uma indicação de um vazamento grande, na rua Nereu Guizoni, na Guarda do Cubatão. Ficou. Na outra semana, usei a tribuna da casa de novo, para falar do mesmo vazamento. Que vazava, não era vazamento pequeno, era um vazamento grande. Tudo bem. A empresa foi lá, fez o conserto, a empresa sua fez o conserto, né, que a senhora é diretora. Aí a repavimentação que vocês têm feito no município de Palhoça é vergonhoso. E eu provo e fiz vídeo. E amanhã de manhã irei fazer, Jean Negão, irei fazer um vídeo novamente. Na rua, esse tal vazamento, vocês foram de uma infelicidade. A repavimentação, ela afundou, que eu fiz um vídeo de bota, de borracha, quase que entrou água na minha bota. Aí eu perguntei, meu Deus, e agora? De quem que é esse buraco aqui agora? Ele fica bem de frente a um ponto de ônibus. As pessoas, aí eu estava lá fazendo vídeo, veio, cara, é impressionante. Agora, se eu sou prefeito da cidade, tenho a concessão da Águas, me dá 5 milhões por mês de lucro. Foi comprado caçamba, caminhão, patrola, tudo com dinheiro que dava lucro na Águas de Palhoça. E agora? 30 anos, vocês vão mandar, e nós vamos olhar. Outra, quanto é que nós vamos pagar pelo metro cúbico de água daqui a 20 anos? Vamos ver. Eu não estarei mais aqui, já tenho 60 anos, talvez nem seja mais candidato, se for mais uma vez, mas vamos ver quanto é que nós vamos pagar de água daqui a 20 anos. Para encerrar, com relação à execução do contrato, que, para mim, não está sendo, já não está sendo feito como deveria, mas a senhora pode ter certeza que não é nada pessoal, não tem nada contra, nem sei de onde é que é essa empresa, mas assim, quero deixar aqui olhando nos seus olhos, que vou fiscalizar e vou cuidar, porque o povo de Palhoça está cansado de sofrer. E vocês não têm feito um bom trabalho. Inclusive, amanhã, na parte da manhã, irei fazer um vídeo pela 3ª vez do mesmo vazamento. Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, eu não lhe pergunto, eu lhe peço, tenha mais cuidado com o povo de Palhoça, que nós estamos cansados de sofrer. Pelo amor de Deus. Assim, ó, começaram mal, na minha opinião. Começaram muito mal. E que bom que eu estou tendo a oportunidade de poder dizer isso, olhando para a senhora. Com todo respeito, né? Espero não ter sido mal educado, nem agressivo, nada disso. É indignação, porque foi feito um péssimo negócio por parte da prefeitura e a empresa de vocês, na minha opinião, não está correspondendo. Era isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Jean. Posso falar? Jean, por Por gentileza. favor, fica à vontade. Jean, por gentileza. A senhora quer responder para ele? Gostaria. Então Gostaria. Tá bom. Vereador, eu agradeço suas colocações. O senhor não foi agressivo, o senhor está colocando uma insatisfação sua. O senhor defende a população, foi eleito para isso, eu estou aqui para ouvi-lo. Com relação à empresa para a qual eu trabalho, ela está presente hoje em 15 estados brasileiros, ela atende 680 municípios e 38 milhões de pessoas, né? Nós somos 22 mil colaboradores nessa empresa. E quando o senhor pergunta assim, eu não sei por que um município faz uma parceria,
A Sabesp, uma grande empresa estadual, fez uma parceria com o privado. A Sanepar, que está aqui no Paraná, fez uma parceria. A EGEA é parceira da Sanepar, mas também existem outras empresas privadas lá. A Cosan decidiu fazer uma transferência dos sistemas. E sabe por que isso acontece, vereador? Porque nós estamos há quase 70 anos tentando sanear o Brasil, através dos métodos que existiram, a partir ali de 1970, e nós não conseguimos ainda dar dignidade para a população brasileira, oferecendo coleta e tratamento dos dejetos. É só por esse motivo. O privado ele não fica com absolutamente nada que é público, tudo é devolvido. Mas o público está encontrando no privado um parceiro que pode trazer a possibilidade de levar água potável para 100% da população brasileira, 35 milhões de brasileiros não têm, e também para 90% da população brasileira, 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta e à destinação dos seus dejetos de forma adequada. Saneamento protege a natureza, protege a vida das pessoas, a vida das crianças, né? Então, eu só posso enxergar esse motivo para o Brasil inteiro estar buscando, nesse momento, coletar e tratar seus esgotos, né? Era isso que eu queria dizer. Com relação à experiência que o senhor teve, eu gostaria muito de ouvi-lo individualmente, para eu entender o que aconteceu e para eu poder tentar suprir essa experiência ruim que o senhor teve com a empresa. Só para encerrar bem rapidamente, a questão da repavimentação, vocês vão lá, consertam o vazamento d'água, fazem a repavimentação. E aí eu disse aqui na tribuna outro dia, e agora, de quem que é esse buraco? Porque a repavimentação de vocês é de péssima qualidade, principalmente na lajota e no paver. No asfalto até é razoável. Então, assim, ó, vocês fizeram a repavimentação, ela ficou ruim, que está cheio aí de ruim. Vocês não têm obrigação de refazê-la? Tem, né? Sim, nós temos a obrigação de fazer a pavimentação de forma adequada, a repavimentação de forma adequada, e, se não ficar adequado, nós precisamos substituir e fazer uma entrega adequada, né? Nós temos a agência reguladora, nós temos o poder público, nós temos o SAMAI, né? Então, as entregas que nós fazemos, elas são todas passíveis de fiscalização, e nós temos que fazer uma boa entrega. A gente precisa só observar a separação dos serviços, né? Porque, às vezes, a gente considera uma situação já pré-existente, eu tenho visto isso aqui, não é? Então, a gente só precisa considerar isso, porque, às vezes, é uma situação pré-existente que nós vamos apoiar, atuar, apoiar o município, né? Mas, eventualmente, não é algo que foi objeto de uma intervenção nossa. O que foi intervenção nossa, com certeza, nós precisamos atuar e entregar de forma adequada. Boa noite, Boa noite. doutora Reginalva. Boa noite. Inicialmente, agradecer à senhora por ter aceito o convite deste Poder Legislativo para aqui estar nesta noite debatendo conosco as questões relacionadas ao abastecimento de água e também a coleta aí do esgotamento sanitário do município. E, por isso, nós agradecemos por um simples convite, a senhora ter concordado e estar aqui hoje conosco debatendo. Eu quero aqui pedir licença a todos para concordar com o vereador Neném, principalmente na parte que ele se refere, que a população de Palhoça precisa de um melhor atendimento. Isso é inegável, a população precisa ser respeitada, o serviço tem que chegar na casa das pessoas com qualidade e, finalmente, nós devemos, sim, implantar o sistema de coleta de esgoto no município, que, como a senhora falou muito bem, é uma luta nacional há muitos anos, que, inclusive, com um marco regulatório sendo descumprido por boa parte dos municípios, e, finalmente, agora, nessa parceria público-privada, o município está na iminência de conseguir, finalmente, efetivar a implantação de um sistema de abastecimento e de coleta de esgotos satisfatório à necessidade do município, com a finalidade, principalmente, de trazer mais qualidade de vida para os nossos cidadãos. E isso é muito importante. E por isso, viu, vereador Neném, eu vou pedir licença ao vereador para discordar no ponto que o sistema que funcionava outrora no município de Palhoça era bom e deveria ser mantido. A senhora mesmo fez uma observação
de que o desperdício chegou em algum momento a 50% ou a 60% de água. Percebam, senhores, o município não pode estar pagando para a Casan a água que é distribuída para a comunidade e desperdiçando cerca de 50% a 60% dessa água que é adquirida para ser redistribuída, para ser tratada e redistribuída ao município. E aí vocês percebam, há um prejuízo e há uma prática contrária ao interesse público. Está entendendo? Na medida em que, algum tempo atrás, viu, o vereador Neném, e todos os vereadores devem saber bem dessa situação, regiões como São Sebastião, os jardins ali onde a senhora mencionou, Bela Vista, e o Alto Aririú, em períodos da alta temporada, ficavam sem água, às vezes por dias e mais dias, e até por semanas, porque a pressão da água que era distribuída aqui embaixo não tinha a capacidade suficiente para se deslocar, para ser direcionada para essas comunidades. Eu vi que a senhora falou que implantaram um sistema de ETA na região do Bela Vista para poder fazer o atendimento. E uma das minhas perguntas que eu quero fazer para a senhora, e se a senhora tiver oportunidade de manifestar novamente, eu gostaria que a senhora detalhasse como está funcionando o serviço de distribuição de água para São Sebastião, Alaor Silveira 1, 2, 3, para a região dos Jardins e para a região do Alto Aririú, que são as regiões consideradas altas e finais de redes do município. Inclusive, em algumas oportunidades, a própria SAMAI, quando fazia gestão, teve que fazer a implantação de bombas Buster para poder fazer com que essa água chegasse até a casa desses usuários. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, a água distribuída na casa dos cidadãos de Palhoça não é de graça. É uma água que ele paga uma tarifa pelo seu consumo e, portanto, há um contrato de prestação de serviço entre o poder público e as empresas privadas que participam desse processo, e o contrato é exatamente entregar a água na casa dessas pessoas. Portanto, é um contrato de obrigação de fim que essas empresas precisam prestar. Mas eu tive a oportunidade, doutor Reginaldo, de fazer a leitura aqui do contrato que estabelece as regras que fazem a gestão do sistema de água e da prestação de serviço do município. Tive a oportunidade, e aí posso dizer ao vereador Neném, viu, vereador Neném, o prefeito de Palhoça fez um excelente trabalho ao estabelecer a parceria público-privada. Por quê? Eu tive a oportunidade de conversar hoje com um representante da Agência Reguladora Intermunicipal. Nós, vereadores, nós não sabíamos dessa situação, mas nós temos uma agência que hoje faz a regulação da distribuição de água em mais de 210 municípios de Santa Catarina e que tem a prerrogativa da lei de exigir, de aplicar multa, de interditar, e eles têm a obrigação de fazer relatório a cada 2 anos, mas em razão do tipo de gestão que eles oferecem, eles entregam um relatório de ano em ano. Então, seria importante que o município encaminhasse esses documentos para que nós, vereadores, tivéssemos o conhecimento de toda a situação que está acontecendo no município. Outra questão bastante importante, e responde exatamente à questão do vereador Neném. A Águas de Palhoça é responsável pela fiscalização da execução de serviço. Eles têm a competência de verificar o tamanho do buraco, quando o buraco vai ser aberto, como o buraco foi fechado, se a rua foi asfaltada corretamente. Está no documento, está escrito aqui no documento. Nada obstante, a própria ARES, que é a agência reguladora, tomando conhecimento dessas ações, pode também interferir. Talvez nós não estivéssemos até esse momento utilizando os mecanismos corretos para poder fazer a fiscalização e materializar os anseios da população, de satisfazer aquilo que a população tem reclamado. Me foi observado, inclusive, recentemente, que uma ET do município estava com problema. A informação chegou junto à agência reguladora que fez a intervenção necessária, inclusive tendo que levar ao conhecimento do Ministério Público a informação, porque o Ministério Público havia exigido esclarecimentos. Doutora Reginalva, nós temos um problema crônico que
nós estivemos discutindo antes do recesso, que foi a questão da ET do condomínio Firenze, que é ali perto do Nova Palhoça, e que essa ET estava funcionando em situação precária e que também estava promovendo contaminação num curso d'água situado ali ao longo de onde ela está instalada, cujo mau cheiro, inclusive, exalava fortemente, trazendo um prejuízo à qualidade de vida. Essa era uma outra questão que eu quero que a senhora responda também. E para não prolongar, teria muitas coisas para a gente debater, mas eu senti falta neste documento, e aí eu tenho certeza que o vereador Pitanta também vai querer debater isso aí, é com relação ao plano e as metas de execuções dos serviços que vocês têm, por exemplo, a implantação da água na região da Praia do Sonho, na região da Ponta do Papagaio e na passagem do Maciambu. Hoje é possível que tenhamos lá em torno de 10, 12 mil moradores utilizando a água daquela região. Eu acredito que a partir de dezembro tenhamos lá pelo menos 150 mil pessoas nessa região utilizando aquele balneário para o verão. Hoje é inegável que a qualidade da água que utilizamos através de ponteira é insatisfatória. Tá? Hoje, talvez, o nosso balneário não tenha se desenvolvido da maneira que nós gostaríamos, exatamente pela falta d'água, pela falta de água potável com qualidade. Então, essa seria a minha próxima pergunta. E aí, para finalizar, eu gostaria novamente que a senhora disponibilizasse, quando tivesse oportunidade, do plano de ações de execução das atividades de vocês. Olha, nós vamos começar a implantar o sistema de esgoto, nós vamos fazer interligação em tal tempo, nós vamos levar água potável para a região sul em tal tempo. Eu acho que este é o maior anseio dos vereadores neste momento. Perfeito. Tá? Eu agradeço a senhora e essa é a minha manifestação, senhor presidente. Posso? Bem, eu vou começar pelo final. O contrato, muito obrigada, vereador, por sua intervenção e sua fala. O contrato de concessão, ele prevê que, tão logo a concessionária assuma, ela providencie um plano e faça a entrega desse plano à agência reguladora, ao poder concedente, ao SAMAI. E esse plano, ele já foi entregue, já está com o poder público, nós podemos trazer e apresentar aqui de forma detalhada, minuciosa, tá? Já está pronto, porque nós precisávamos entregar para a gente poder começar a trabalhar, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que não há milagre nem com o privado. Então, assim, todas essas estações de tratamento de esgotos que nós assumimos e mostramos ali, nós estamos atuando, encomendamos imediatamente um estudo e estamos atuando para que ela atenda exatamente a performance estabelecida na legislação de Santa Catarina, que é muito mais restritiva que a legislação federal, né? Só que existe um prazo para que os estudos sejam feitos, as obras sejam feitas e o monitoramento seja feito, porque não é só um resultado. O resultado precisa ser consistente, precisa ser por um longo período, né? Então, nós estamos nessa fase com relação às estações, né? Sim, é fato, existiu uma estação que já tinha passado pelo Ministério Público, estava lá, existe uma questão sendo tratada, e nós temos um laudo interno mostrando as condições da estação, nós contratamos um laudo externo para que não haja dúvida das condições, e nós já começamos a atuar na estação, no que é possível atuar, e em seguida, e já contratamos uma empresa para as obras mais estruturais, as obras que demandam de uma empresa especializada para tratar disso. E é nossa responsabilidade tratar, né? Eu posso trazer o cronograma mostrando quando que nós começamos a atuar e quando que nós vamos terminar em cada uma dessas estações. O restante está relacionado à documentação, os documentos já estão, todos eles, no órgão ambiental, já fizemos a colocação desses documentos, e aí nós vamos acompanhando a exigência do órgão ambiental e fazendo as entregas para que a gente possa ter
licenciamento de todas essas estações atualizado, com a performance adequada, o monitoramento adequado, né? Então, nós estamos cientes e estamos sendo acompanhados por um verificador independente, cujas reuniões têm sido feitas quinzenalmente, juntamente com o SAMAI, pela agência reguladora, que recebe todos esses relatórios da concessionária e que são encaminhados para o poder concedente também. É que, quando eu falo SAMAI, eu já estou falando que o SAMAI representa o poder público aqui nessa relação de troca de documentos e de fiscalização. O senhor me fez mais uma questão, o senhor colocou mais uma questão. O senhor falou dos boosters. Os boosters são essas bombas que fazem com que a água chegue à casa das pessoas. Nós temos 16 delas aqui, 16 boosters instalados aqui em Palhoça. Certamente vamos precisar de ampliar, mas essa modelagem hidráulica ela vai dar para a gente justamente essa resposta de onde deve ser colocado para que ele seja eficiente. Eu vou pedir para a Joana, nossa gerente de operações, explicar detalhadamente sobre a questão dos boosters, de como eles funcionam aqui em Palhoça hoje enfim, e como que funciona todo o sistema de distribuição. Por favor, Joana. A minha questão específica seria os bairros situados nas regiões mais altas, como é o Alaor Silveira 1, 2, 3, a região de São Sebastião toda, região dos Jardins, Alto Aririú, uma parte do Alto Aririú, pelo menos em 2019, 2020, sofreram muito com falta de água. E o problema maior estava exatamente na ausência de pressão no sistema de rede para fazer com que a água chegasse até os pontos mais altos. Chegamos a ter residências que ficou praticamente quase uma semana sem receber água, principalmente aquelas localizadas nos pontos mais altos do loteamento. Então, seria importante vocês demonstrar relação com essa situação para ver o que nós conseguimos resolver. Obrigado. Perfeito. O que a gente tem feito até o momento, prazer, né, conhecê-los, estar aqui presente. Meu nome é Joana, alguns eu já converso de vez em quando. Contem comigo, eu acho que essa é uma parte muito importante. Em relação às áreas altas, a gente tem ciência, tá? A modelagem hidráulica, ela verifica também a dificuldade que é chegar em um determinado ponto, tanto que a gente já começou a revitalizar todos os boosters. Todos eles a gente vai tirar do lugar e colocar uma base nova, uma estrutura hidráulica nova e, se necessário, vai colocar uma bomba do tamanho ideal. Tá? Inclusive, quando você fala ali, vereador Jean, do Jardins, né? Jardins, a gente vai deslocar o booster para um pouco mais para baixo. A gente já pediu autorização da prefeitura para fazer esse deslocamento, vai acontecer entre essa semana e semana que vem, em que o booster vai ter mais força, vai ter mais pressão antes dele para enviar realmente a água que precisa. E, além disso, não sei se vocês acompanham, mas tem um loteamento chamado Green Village. Vocês devem saber onde fica. Esse loteamento ele também é abastecido por um booster. Esse foi o primeiro que a gente conseguiu fazer toda a substituição e a pressão, tanto de recalque, quanto a pressão do booster, quanto o ponto de pressão, ele está completamente sendo monitorado pelo nosso sistema supervisório. Ou seja, a gente consegue ter uma atuação rápida quando falta água nas áreas elevadas. Isso vai acontecendo não só com esse booster, com todos os boosters da cidade. A gente vai ter monitoramento 24 horas por dia para agir rápido, principalmente nos locais de mais difícil acesso. Então, assim, a gente vai ter um resultado diferente. A gente não vai precisar esperar a população reclamar. A gente vai conseguir ver, levar alguém para identificar qual é o problema e agir. Além da modelagem, que a gente já comentou, que vai, sim, escolher os novos pontos. 16 a gente sabe que não é o suficiente. Tem outros pontos que a gente precisa colocar booster e a gente vai colocar. Um dos pontos, o senhor mesmo apontou um dia para mim, ó, lá falta água. A gente foi no local, identificou, viu que está um crescimento muito grande na região e vai instalar um booster ali próximo à Pedra Branca, em que tem uma rua que é atendido pela Água de Palhoça. Aquela rua a gente está olhando exatamente qual é o modelo do booster e o melhor ponto a ser instalado. Então, não é um ou outro ponto. Toda a cidade a gente está fazendo isso.
Essa instalação vai ocorrer antes do início da temporada de verão. A bomba está já sendo comprada e semana passada eu recebi a autorização da prefeitura do ponto que a gente escolheu para colocar. Então, sim, assim que a bomba chegar, a gente vai instalar, Que esperando bom. ela chegar. Muito importante. Eu posso aproveitar a palavra para falar sobre as válvulas redutoras de pressão, porque da mesma forma que a gente tem pontos que não tem pressão, a gente tem pontos que tem muita pressão. E amanhã vai ser a primeira instalação de macromedidor com telemetria e VRP, válvula redutora de pressão, para controlar a pressão de toda a área central, centro, Ponte do Imaruim, Barra do Aririú, a área ali do Rio Grande. Toda essa área é um local que sofre com pressão alta. Então, quando a gente escuta, está faltando água lá na Ponte do Imaruim, que acontece com frequência, é porque está com uma rede rompida. E a gente tem que fechar para fazer o abastecimento, para fazer o reparo e executar o reparo para devolver água para a população. O que a gente vai fazer? A pressão, a válvula redutora de pressão, ela controla, ela estabiliza a pressão, garantindo que vai chegar a pressão no ponto mais alto, mas sem ter excesso de pressão. E dessa forma a gente estabiliza as pressões na cidade. Nos próximos 1 mês e meio a gente vai instalar não somente uma, e sim 3 válvulas redutoras de pressão, e até o final do ano mais 4, totalizando 7 válvulas redutoras de pressão, para ter um impacto positivo na população. Falei em telemetria e não expliquei o que é. Basicamente, a gente consegue, com telemetria, acompanhar em tempo real, 24 horas por dia, o que está acontecendo no sistema. Hoje a gente tem os 35 pontos, que a gente falou, mais um booster, que é o booster do Green Village. A gente vai conseguir colocar todos os pontos de macromedição, todas as entradas da Casan, a gente vai estar conseguindo ver a vazão e a pressão. Todas as VRPs a gente consegue abrir e fechar na hora, no sistema supervisório, identificar a pressão que está, a pressão que deveria estar, e também todos os boosters. A gente vai conseguir identificar a pressão de saída, fazer a manutenção, às vezes, até mesmo de longe, quando a gente precisa dar um reset, igual o modemzinho do computador, que às vezes precisa lá ligar e desligar. A gente consegue fazer isso remotamente. Então, dessa forma, a gente vai ter uma ação mais ágil com o abastecimento da população. E, em breve, até o final do ano, isso também vai ter para todo o sistema de bombeamento de esgoto. Então, o esgoto a gente também vai saber se está ligado, se não está ligado, se está em falha, e aí a gente vai conseguir atuar. Só a água da Praia do Sonho que faltou explicar agora para nós. Então, a Praia do Sonho, nós temos uma encomenda do prefeito Eduardo para que a gente verifique a possibilidade de antecipar investimentos e fazer imediatamente Praia do Sonho, Maciambu, Ponta do Papagaio. Também foi pedido para a gente fazer o Frei Damião, mas o Frei Damião tem uma outra questão que demanda de uma regularização, e nos próximos dias, certamente, a gente vai estar dando essa notícia para ele, e ele certamente vai trazer essa informação para a Câmara e para a população. Primeiramente, boa noite. Obrigado pela vinda de vocês a essa casa. Estivemos há poucos dias, estive na sede da EGEA conversando com vocês justamente para saber do cronograma de implantação das atividades, do plano de operação da empresa. Né, fui muito bem recebido e saí bem satisfeito, né, com aquilo que eu pude presenciar na empresa. Eu sou entusiasta, diferente do vereador, né, nem das parcerias público-privadas. Né, eu acredito que elas, quando bem feitas, elas trazem grandes resultados para o município. Foi assim com a iluminação pública aqui na nossa cidade e tem sido, sim, com a empresa EGEA, né, tendo em vista também o porte da empresa e os anos de atuação que ela tem. Eu acredito que quando a gente pode fazer mais, né, com um parceiro que tem experiência e tem know-how técnico para tocar isso com qualidade, essa parceria tem que ser feita, até porque é 1,5 bilhão de reais em investimento e os 5 milhões de reais, vereadora Nenem, por mês de lucro, nós não conseguiríamos nunca chegar nesse montante aqui até 2033. Né? Então, Palhoça vai ser um dos únicos municípios do estado que vai cumprir o marco legal de saneamento. Então, isso nos enche de orgulho e de esperança também. Claro que a gente está aqui trabalhando e fiscalizando a atuação. Eu acredito, sim,
que há um período de adequação, até porque vocês encontram algumas inconsistências daquilo que esperavam, e nesse período inicial é normal que tenha algumas divergências, né? Isso precisa ser ajustado para que daqui para frente a operação ocorra da melhor forma possível. Então, desejo a vocês aí sucesso na operação, porque o sucesso da operação de vocês aqui em nosso município é o sucesso do nosso município também na prestação de serviço ao nosso cidadão. Obrigado. Muito obrigada, vereador Vitor. Muito obrigada pela visita feita. Estendo aí o pedido, né, se possível, para que possamos conhecer uma estação de tratamento de esgotos de São Francisco do Sul. Lá a EGE já implantou uma estação de 90 litros por segundo, já está atendendo toda a região das praias, né, vem apoiando o município aí na questão de bandeira azul, nos selos. O município já conta com 4 selos, e a questão do saneamento é bastante importante. É um quesito importante na concessão aí desses selos, que traz um público, né, um turista disposto a cumprir com as regras ambientais. Isso é muito importante para o município. Eu gostaria de trazer um outro exemplo, que é o exemplo de Bombinhas, né? Bombinhas é uma cidade de 25 mil habitantes, mas quando a EGE chegou, acho que tinha uns 18 mil, talvez um pouco menos que isso, uma cidade que contava com estação de tratamento de água de 35 litros por segundo, né? Quem atuava lá, à época, era a Casan. Num dado momento, o município decidiu fazer uma parceria com o privado para que os investimentos viessem, e a EGE conseguiu, vencendo a licitação, conseguiu implementar lá uma estação de tratamento de água de 210 litros por segundo. Isso fez com que acontecesse um salto ali no turismo de Bombinhas, né? Tanto que Bombinhas tem taxa de proteção ambiental, para entrar precisa pagar, e ainda assim é sempre muitíssimo lotado. Mas o desafio maior foi trazer água para Bombinhas, porque diferente aqui de Palhoça, que a gente tem água de boa qualidade para tratar, Bombinhas, a EGE teve que buscar a 27 quilômetros de distância na cidade de Tijucas, passando por Porto Belo, né? Então, foi um investimento altíssimo para uma população pequena naquele momento, mas que vem crescendo e, principalmente, que vem possibilitando empreendimentos, valorização imobiliária. Bombinhas realmente está contando com um salto nesse sentido. Muitos negócios ali na cidade, né, e pessoas que precisam de água e também da coleta e tratamento de esgotos. Bombinhas está com 18%, vai avançar para 100% de coleta e tratamento de esgotos através de uma estação de tratamento de esgotos que será construída e iniciada ainda esse ano, já está licenciada perante o IMA, né? Então, eu citei aqui exemplos, mas são exemplos que valem para o Brasil todo, independente de ser a EGE e o privado ou não, de ser o público atuando, vale para o Brasil todo. Onde o saneamento chega, ele modifica a vida das pessoas e traz gera uma distribuição de prosperidade, né, e de saúde sanitária importantíssima para a população. Muito obrigada, vereador. Fica o convite aqui, se possível, para que a gente faça uma visita a São Francisco do Sul para perceber o que a gente vai fazer aqui em Palhoça. Lá já existe um exemplo, serão também 4 estações, a primeira já está pronta. Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Eu fui citado pelo vereador Vitor, só queria direito de resposta, serei breve também. Eu acho que há uma contradição muito grande por parte do vereador Vitor, quando ele diz que foi um bom negócio. Então, tudo bem, tu pensa assim e eu penso o contrário. Vossa Excelência acabou de dizer que a Prefeitura de Palhoça não ia conseguir nunca fazer o que vocês vão fazer. Então, mas qual é o milagre? De onde é que vai vir o dinheiro, então? A empresa de vocês vai doar para Palhoça essas obras? Alguém vai pagar, né? O milagre é a antecipação do investimento, né, vereador? Obrigado, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar a presença, né, da diretora e presidente Reginalva, junto com a Joana, dizer que é uma honra receber vocês aqui na casa, e até deixar registrado aqui para a mesa diretora, presidente. A gente sabe que os 21 vereadores que estão aqui devem ter questionamentos, dúvidas, um assunto tão importante que é essa situação
da AGEA em Palhoça. A gente está falando de desafio. Eu posso falar aqui que estou indo para o 3º mandato e o principal objetivo de todos aqui é os 2 maiores problemas, que não é só no município de Palhoça, mas é pelo Brasil. Por isso, essa parceria privada para resolver a situação do saneamento. Principalmente, a gente está falando do nosso litoral, que é belo por natureza, e sobre a situação dos ETEs, sobre ETAs, que foi falado aqui, todos os assuntos que foi discutido pelo vereador Jean e os questionamentos também do vereador Neném, que foi o último a trazer aqui nessa tribuna essa preocupação no município de Palhoça. Então, mencionando, nós estamos falando de meio ambiente e saneamento. A gente sabe que essa concessão que foi aprovada por essa casa, junto ao Executivo, de 30 anos, é uma luta que está vindo desde a época da Casan, das empresas que passaram aqui através do Executivo, e o que o município realmente zela e pede pelas comunidades é essas atitudes que foram apresentadas hoje nesses 8 meses. Está muito longe ainda do ideal. Realmente, o questionamento do vereador Neném, se a gente for levar aqui todos os pedidos, inclusive também quero registrar não só as cobranças devidas, mas a melhoria no atendimento. Esse canal de atendimento hoje, principalmente pelos aplicativos, está sendo ouvido nas comunidades pelo agradecimento, pelo atendimento. Existem ressalvas, como foi mencionado, pessoalmente pelo vereador, que pode acontecer com qualquer um de nós, e ela já se manifestou que vai olhar com atenção esse pedido, mas que já viu realmente a mudança no município, e eu espero, doutora Reginalva e Joana, que a gente possa, nos próximos anos, apresentar aqui realmente esses 2 aspectos do saneamento, enquanto a gente ainda tem praias aqui, rios, córregos, cachoeiras, nascentes, é o que a gente pede tanto por essa concessão e também a situação do meio ambiente, que é tudo ligado junto à AGE. Então, a gente realmente fica aqui ansioso, essa é a palavra, e a gente é cobrado todos os dias, em todos os 4 cantos do município de Palhoça, é esse resultado. Então, peço aqui, através do presidente, que eu acredito que vai ter mais alguns se manifestando, não sei se vai ter tempo hábito aqui para os 21, se vamos ter que marcar talvez até um dia uma sessão extraordinária só para falar, presidente, sobre esse assunto, prestação de conta, cronograma. Foi mencionado aqui, ó, a gente era cobrado diariamente, eu vou falar por mim, nasci na comunidade do Altrariu. Faz meses, vereador Jean, que eu não tenho uma reclamação sobre falta de água nos pontos mais altos do município de Palhoça. E esses busters realmente foi o resultado já pelo trabalho da AGEA. Então, assim, ó, é esse tipo de situações que a gente tem que ter mais informações para levar, como eu mencionei, tanto no sul do município e em outras comunidades. Então, eu acredito que a gente possa, daqui 4 meses, quando completar 1 ano, fazer uma prestação de conta, trazer para todos os gabinetes que nós somos os representantes legítimos e temos que levar essa informação, mais que vocês têm as redes sociais, as plataformas, mas a gente é cobrado onde a gente mora. Então, assim, a gente sabe que está muito longe ainda do essencial, e eu quero acreditar e confio muito no trabalho dessa empresa, que está recebendo muito bem para isso também, não é de graça, como foi mencionado pelo vereador, mas eu acho que foi a melhor escolha feita pelo município. Exemplo, como a senhora falou, a nível de Brasil, pelos estados e municípios aí, pela nossa nação. É o que realmente vai resolver, porque se esperasse só para fazer com o executivo, sem essa parceria pública-privada, eu acho que ia demorar muito mais. Então, a gente está aqui como representante e eu acredito que a gente pode ter outra hora. Eu tenho vários questionamentos, não vou me alongar, detalhes importantes dentro das comunidades, que a gente precisa, sim, ter uma conversa com vocês, junto com a direção, para depois cada um, seu vereador, fazer a sua prestação de conta nos bairros. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês hoje e que a gente possa, daqui 4 meses, estar fazendo esse primeiro ano de prestação de conta dentro do município de Palhoça. Primeiramente, quero dar boa noite à nossa doutora Reginalva, superintendente da AGEA, a Joana, que já é pela 2ª vez que a gente se vê aqui no Poder Legislativo. Eu gostaria de esclarecer para a senhora, tudo que a gente fala aqui não é para a senhora, é para a empresa. Para a empresa. Eu quero dizer aqui para o vereador Vitor, para o vereador André, para o vereador Jean e para o Neném, que eu sempre fui favorável à parceria público-privada. A iluminação pública, algum vereador tem reclamação? Eu acho que não tem, pelo menos o que a gente acompanha. A parceria pública-privada, quando dá certo, a gente tem que elogiar. Não é o caso hoje do vereador Pitanta, quanto essa privatização pública e privada com a empresa já é. Eu, vereador Pitanta,
só tenho a reclamar dessa empresa. Por quê? E vou dizer para vocês por quê. Tenho argumento suficiente para isso. Primeiro, houve uma licitação na Palhoça, na rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, aquela rua do lado da minha casa, que vocês conhecem muito bem. Essa licitação atrasou por mais de 30 dias. Prefeito Eduardo Freixo, ligando para a empresa EGEA, Pitanta ligando, falei com a Joana, mandei mensagem, para que fosse trocado os ramais, não trocar a rede dessa rua, porque a rua ia ser pavimentada. Essa rua é com lajota. E a rua ia ser pavimentada, precisava trocar os ramais. O que é os ramais? É aquele cano, aquela mangueira que atravessa da rede até no registro que passa, os relógios que passa, que chega a água. Na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, inclusive, eu falei com a senhora há pouco tempo, a senhora disse para mim que só este ano teve 20 e poucas reclamações e vazamento. Todas as mangueiras estão a 5 centímetros das lajotas. As lajotas não foram trocadas. Foi botado o asfalto da lajota. Falei para o prefeito, vamos começar a fazer o asfalto e vão trocar os ramais. Ele disse, Pitanta, já entrei em contato com a empresa, infelizmente não estou tendo êxito. Começaram a botar a primeira camada de asfalto. Olha só, dinheiro público. Botaram a primeira camada de asfalto, 2 canos estourados. 2 ramais estourados. Tem ramais daquele que tem 5 remendos, mas não foi trocado. Agora vocês imaginam, eu vou estar contente? Foi feita uma camada de asfalto de 5 centímetros nessa rua. A hora que começar a estourar aquilo ali, um asfalto novo, que vai, eu não tenho dúvida. E vou trazer para todos os senhores aqui os vídeos mostrando da rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, não posso estar contente com a empresa. A privatização, quando dá boa, nós só temos que elogiar. Quero parabenizar o Neném, que o Neném está certo. As reclamações, Joana, que quando você arruma os remendos, não fica bom. E faço aqui um convite para os colegas vereadores, corre o município de Palhoça inteiro, ver quantos buracos que tem que foi da água da Palhoça. Um monte. Um monte. Inclusive, na rua Avenida Manuel Cantalho Cidal, faz uma semana que arrumaram o buraco, rebentaram o asfalto, meteram uma máquina, não cortaram com a serra e fizeram o remendo sem fazer com a serra o quadrado correto, que é o correto. Para quem entende, num asfalto, não pode chegar a meter uma escavadeira e arrebentar o asfalto. Tem que cortar, meter uma serra e cortar. E a empresa não tem essa competência para isso, é que eu estou acompanhando. Segundo, foram 238 milhões que a empresa vai pagar para o município de Palhoça. Eu acho que os colegas vereadores, parabenizo aqui o Neném, porque em 48 meses a prefeitura recuperava também esse dinheiro. Por que a prefeitura foi fazer? Fez porque nós aprovamos. Nós demos um aval ao prefeito, mas imaginando que as coisas iam funcionar. Porque eu, como vereador, primeiro projeto que foi aprovado por 30 anos para a empresa Casan, teve a aprovação deste vereador, que era presidente do Poder Legislativo. Em 30 anos não fizeram 1 metro de esgoto na Palhoça. 1 metro a Casan não fez. Então eu fui o primeiro para fazer um projeto de lei junto com o prefeito para tirar da Casan e passar para o município. Mas também, infelizmente, por má administração, botaram alguns incompetentes trabalhando lá dentro, que não deu certo, tivemos que privatizar. Por quê? Nós temos a ação civil pública do Ministério Público Federal na Guarda de Embaú. A Prefeitura de Palhoça não pode dar um alvará, não pode dar uma BITS, não dá alvará para construção, não faz nada enquanto tiver essa ação civil pública. A Prefeitura está impedida, está com a mão amarrada para fazer qualquer tipo de benfeitoria naquela comunidade, até que inicie o esgoto. Eu falei com o procurador do município de Palhoça, portanto, a hora que a empresa iniciar o esgoto, nós vamos começar a dar alvará e habite e ligação de água e de esgoto, água e luz. Hoje não pode, a guarda de boa está travada. Pelo que eu estou vendo aqui, como a senhora conversou comigo hoje, ainda vamos levar 2 anos. Será que vamos esperar 2 anos para iniciar a guarda de baú? Esgoto, que já tem água, que não foi essa empresa que colocou, quem colocou água na guarda de baú foi a Prefeitura de Palhoça. Essa empresa, quando chegou aqui, a rede geral, até na Praia do Sonho, quem implantou foi a Prefeitura de Palhoça. Não foi essa empresa que implantou lá, não, e os colegas vereadores.
aquela rede geral que foi feita, lá da subestação dos Morretes até na Praia do Sonho, não foi essa empresa. Foi a prefeitura do município de Palhoça que implantou, que já tinha feito o processo de licitação. Agora implantaram, do Hotel do Espanhol até no Beira-Rio, já implantaram a rede. Mas eu fiz uma pergunta para a senhora há pouco tempo atrás. Por que não instalam os relógios nas casas que estão pedindo ligação? Porque falta água. Será que essa falta de água é responsabilidade agora da Prefeitura de Palhoça? Não é? Essa falta de água que tem lá, falta ampliar a estação. Uma senhora diz para ampliar, vamos em 4 meses, até o verão, vamos conseguir ampliar? Eu estou pagando para ver. Quero vir para a tribuna da Câmara para elogiar a senhora, elogiar a empresa, pela competência da empresa. Ponta do Papagaio, o prefeito tem um compromisso de campanha. Eu estava com o prefeito na reunião, que é Ponta do Papagaio, Praia do Sonho e Passagem de Macembu, ia receber água. Inclusive, ele me falou que viria uma rede da estação, vindo pela margem da BR-101 para atender a Passagem de Macembu. Não, nada disso está acontecendo. Eu vou elogiar? Eu não posso elogiar. Tapar o sol com a peneira, os colegas vereadores. Jamais. Nós somos parceiros do prefeito, mas não somos o boneco do prefeito. Essa é a minha opinião. Se tiver que criticar, estou aqui, temos a tribuna da Câmara para criticar. A Pinheira e Guarda-Embaú já tem um sistema de tratamento, já tem um sistema de esgoto implantado. Segundo a superintendente, não vai poder usar essa rede. Mas vamos tentar amenizar a situação de sofrimento daquela comunidade que precisa. Vazamento de água, como a senhora falou, que foi feito 10 mil vazamentos, claro, só na minha rua tem um ramal, foi feito 3, 4 vezes, daqui a pouco vai chegar a 40, 50 mil. Por quê? Quando é o segundo vazamento do ramal, o que é que tem que fazer? Já trocar o ramal inteiro, que era lajota? Isso acontece com as demais ruas do município de Palhoça. Eu digo isso porque eu entendo, Luiz colega vereador. Eu sei o que é que eu estou falando. Foi feito em 36 meses. 360 meses. Isso vai dar 30 anos. Meu Deus do céu. Será que em 30 anos nós vamos ter esgoto toda a Palhoça? Ou mais uma empresa que veio para a Palhoça para poder ganhar dinheiro e ir embora e nós ficar com a mão atada, não poder fazer mais nada? Essa é a minha preocupação, eles colegas vereadores. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Eu tenho mais alguns mandatos pela frente. Tenho. Vocês podem ser. Eu tenho 61 anos. 71. Mais 20 anos, é tranquilo. E vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Eu espero, doutora, que até dezembro, a Ponta do Papagaio, Praia do Sonho e Passagem de Macembu tem água. Porque a comunidade vai se revoltar. E eu vou estar junto com a comunidade. Vocês podem ter certeza. Se tiver que fechar, vão fechar. Se tiver que fazer movimento, vão fazer movimento. Eu vou estar junto, porque houve um compromisso político nosso. E compromisso político tem que ser cumprido. Espero que o prefeito honre seu compromisso com a comunidade. Eles estão esperando. Falamos de Nova Palhoça. Sexta-feira ainda vi um caminhão da EGEA ainda limpando as caixas de água fluvial que o esgoto estava escorrendo a céu aberto. Não foi feito nada no Firenze, Nova Palhoça. Lá o esgoto a céu aberto, eles estou falando porque a hora que a prefeitura começou a limpar aquelas valas, vocês não imaginam o que tinha de esgoto correndo pela água fluvial. É do loteamento Firenze, da Nova Palhoça. Roubaram os motores, eu tenho certeza que até hoje não colocaram os motores ainda. Se colocaram os motores, colocaram? Então fico muito satisfeito de saber que colocaram os motores, porque depois de 6 meses, 7 meses. Então eu gostaria de deixar aqui bem claro para a senhora. O vereador Pitanta, não sou oposição, sou situação. Mas eu exijo da empresa que cumpra o contrato. Se fugir fora do contrato, eu vou denunciar no Ministério Público e tenho certeza que muitos vereadores vão me acompanhar. Não adianta nós ficar aqui quietinho, batendo palma. Nós temos que denunciar as coisas erradas que acontecem nessa empresa. E a senhora pode ter certeza. Estou aqui para lhe ajudar.
mas também estou para fiscalizar. Eu sou pago e bem pago, como todos os 21 vereadores da Casa Legislativa são pagos e bem pagos para fiscalizar o Executivo. E quem tem que fiscalizar essa empresa somos nós. A SAMAI é que tem que fiscalizar a empresa. Vereador Jean, eu nunca vi o marco reguladora, essa empresa que só está aí para enganar a população. Se me provar que algum dia ela deu uma multa para a Prefeitura de Palhoça, se algum dia ela multou essa empresa que está trabalhando há 8 meses no município de Palhoça, é só papo. Não funciona. E segundo, lá em Bombinhas eu tive informação de uma vereadora, que era amiga, que era a esposa do Zé Henrique. Ela disse para mim, vereador, foi a pior coisa que vocês fizeram na vida de vocês. Foi trazer essa maldita, essa empresa, para trabalhar no município de Palhoça. Espero que ela esteja errada. Espero que as minhas palavras também estejam erradas. Mas eu vou pagar para ver. E vou estar aqui para fiscalizar. Deus vai me ajudar. E sabe que o Pitanta vai firme. E quando eu falo as coisas, eu tenho muita fé no que eu falo. Parabenizo o Jean, parabenizo aqui o vereador Neném. E se a senhora puder me responder, fico muito grato. Obrigado. Vereador Pitanta, presidente Pitanta, cheguei um pouco mais cedo para conversar com o senhor, justamente para começar a entender o motivo das questões colocadas, né? Eu trouxe aqui alguns números, esse eu já passei por ele, são mais de 10.400, com mais 908 vazamentos em adutora. Esses de cá são em Cavalete, em Ramal, os de lá são em adutoras de grande porte. Aqui nós temos de 300, 250, 200 milímetros, então nós temos vários tipos de adutoras, né? Eu não tenho dúvida que dentre 11 mil ajustes, consertos de vazamentos, pode não ter ficado alguma coisa adequada. Mas nós temos fiscalização, e o que não ficou bom, para cada número desse aqui, nós temos uma ordem de serviço, e foto, e abertura, e fechamento da ordem de serviço. Nós vamos ter condição de fazer uma auditoria e verificar quais os pontos, e queria ouvir isso do senhor e dos senhores, né, para que nós possamos ajustar. Eu, pessoalmente, trabalho com saneamento há 23 anos, né? Me dediquei a minha vida ao saneamento, trabalhando aí pelo Brasil. Já trabalhei no Espírito Santo, ali na cidade de Serra, na cidade de Vila Velha, Cariacica, região dos Lagos, São Paulo, enfim. Eu acho muito, muito normal a ansiedade da população, né, do legislativo, quando a gente transfere um serviço para um privado, né? 8 meses pode parecer muito tempo, mas nós temos toda a extensão do território de Palhoça para levantar antes que a gente saia fazendo sem planejamento, né? É uma possibilidade também, há quem faça, né? Escolha ali o que é muito vitrine e faça aquilo ali para fazer uma entrega que apareça, né? Nós estamos trabalhando de forma estrutural, a gente pretende mudar a realidade do saneamento de Palhoça, né? A gente tem aqui muita pressão em alguns pontos que arrebenta a rede, pouca pressão em outros que faz com que a água não chegue. Não há milagre, isso é estudo, isso é técnica, isso tem que ter expertise, tem que ter know-how, tem que ter estudo em cima disso, e a partir daí começar a trabalhar, né? Então, eu entendo a ansiedade para que todas as estações estejam perfeitas, funcionando adequadamente, para que toda a cidade esteja com a situação do abastecimento perfeito, funcionando adequadamente. Eu entendo perfeitamente a ansiedade. Mas eu peço ao senhor para dar um voto de confiança, porque nós estamos só começando, né? E nós temos cidades aí pelo país onde nós já apresentamos resultados muito, muito relevantes para o desenvolvimento da cidade, né? Peço paciência à população, peço desculpa se alguém não foi bem atendido. Nós estamos passando por treinamento de nossa equipe, né? Contratamos as pessoas na cidade onde nós atuamos, né? E aí nós passamos por treinamento. Vamos chegar a bom termo, de modo que a população fique satisfeita, né? E temos todo um trabalho pela frente e espero, sim, com muito trabalho, conseguir mudar
né, alterar a sua maneira de ver a concessão, de ver essa parceria com o privado. Eu acho que o privado traz para o público, para o ente público, velocidade, traz técnica, traz capacidade de investimento ali no pé, à partida, né? Nós entramos e já 5 milhões precisamos colocar, e colocamos em um mês, e vamos em frente, já contratamos outros estudos, já estamos prontos para avançar, por exemplo, com implementação de esgotamento sanitário em Guarda do Embaú. Não podemos implantar nada sem autorização do órgão ambiental, absolutamente nada. Não iremos fazê-lo sem a autorização do órgão ambiental, porque é contra a lei, né? O que nós vamos fazer é nos munir de todo tipo de contratação para que a gente possa entregar os estudos da forma mais completa possível e avançar implementando esses sistemas. O senhor me falou sobre as redes de esgotos implementadas em Guarda do Embaú, e o senhor também me comentou, eu perguntei, mas são recentes? Porque isso não aparece assim no edital, são recentes? O senhor falou, olha, tem mais de 20 anos. Bem, um tubo enterrado há mais de 20 anos, a gente pode considerar que a situação dele pode não ser a mais adequada. E o meu comprometimento com o senhor foi, nós vamos tentar aproveitar absolutamente tudo, né? Mas nós sabemos que uma tubulação que está há mais de 20 anos enterrada, que ela fica prejudicada, e quando se lança esgoto nela, você corre o risco de estar contaminando aí todo o lençol, né? Mas temos responsabilidade, não vamos fazer nada que não esteja exatamente dentro do que prevê a lei. Eu agradeço o senhor, eu vou levar sua mensagem como uma repreensão para melhorar a qualidade dos nossos serviços, e nós estamos aqui para isso, é para trabalhar e para entregar à população um serviço adequado, e nós vamos perseguir isso. Muito obrigada. Agradeço a senhora por ter vindo ao Poder Legislativo a convite da presidente da Câmara, Joana, que a gente sempre procura ligar para ela para atender da melhor forma possível, mas também faz aquilo que ela pode mais do que aquilo ela não pode, como foi o caso para trocar os ramais da rua, que ela não estava na alçada dela. Eu sempre digo por incompetência da empresa, que não teve, eu acho, dinheiro para comprar as mangueiras, mas agradeço a senhora, Joana, ter vindo aqui no Poder Legislativo, livre, espontaneamente, e agradeço a todos os senhores vereadores que participaram, e a senhora, quando quiser vir no Poder Legislativo, as portas estão abertas. Queremos ser parceiro. Queremos ser parceiro. Só que o nosso dever é fiscalizar. Obrigado. Muito sua obrigada. vinda. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada.